Perguntaram a São João Batista quem era, e ele respondeu: eu não sou o Messias, nem Elias, nem aquele profeta a quem Deus se referiu ao falar com Moisés. Eu suscitarei um profeta como tu dentre os teus irmãos, e a quem recusas ouvir o que ele disser da minha parte, pedir-lhe-ei contas. Não sou nenhum desses, disse São João. Se não és nenhum desses, disseram eles, como ousaste impor um novo rito ao povo? Como é que batizas? Não vos assusteis, porque o meu batismo apenas limpa com a água a cabeça e o corpo. A sua função é somente fazer que os que dele se abeiram professem que são pecadores e necessitam de alguém que os limpe de seus pecados. Aquele batismo não era como o nosso, que transmite a graça. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, e vos seria conveniente conhecer. Esse limpa com água e com fogo, e introduz a mão nas almas, limpando-as de toda sujidade, e eu sou tão diferente dele, que não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Este é aquele que já profetizei e que vos preguei outras vezes, o qual há de vir depois de mim e era antes de mim. É tão superior a mim que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, nem de servi-lo como escravo. Não sou quem pensais, disse João Batista. Então quem és? E ele disse-lhes: eu sou a voz do que clama no deserto, e este é o meu ofício, a minha honra, a minha dignidade e o meu ser. Eu não sou o Messias, mas a voz do Senhor que quer vir até vós. Endireitai os caminhos do Senhor. Pobre de mim e de outros padres como eu, que temos o ofício de São João Batista, sem possuir a sua santidade. O sacerdote e o pregador são mensageiros de Deus, e Deus fala por sua boca. Somos mensageiros de Deus, anfitriões do Rei, mas não sei se é por não sabermos desempenhar este papel, ou por qualquer outro motivo, que aqueles que nos ouvem nos olham com os meros olhos da carne e atentam apenas para a nossa aparência externa. Se o pregador começasse por lamentar não ser digno de tal ofício, e suplicasse a Deus que desse às pessoas a graça de virem ao sermão dizendo: vamos ouvir a Deus, e se vós os preparasseis para ouvir bem a palavra de Deus, pois, ainda que seja um homem pecador e miserável que as pregue como eu, as palavras são de Deus e não dele, e é em nome de Deus que vô-las diz. Se desse modo e com essa fé viesseis ouvir os sermões, de outra forma creríeis no que neles vos é dito, e tiraríeis deles outros proveitos. Eu não sou João Batista, mas por ser pregador, tenho o ofício de São João Batista, e digo-vos da parte de Deus e em seu nome, que deveis preparar as vossas almas para o Natal. Deus quer vir morar em cada um dos que estáis aqui. Daqui 8 dias terá nascido, e vós ouvireis o seu choro no presépio de Belém. Pensai quão preocupada e alegre andava a Virgem Maria nestes 8 dias, quantas apreensões trazia no seu coração, não como as vossas, pois estareis pensando agora em que comereis na noite de Natal e que roupas usarei. Não andaria ela pensando nisso, mas estaria preparando os paninhos para o menino que daria a luz. E como o próprio Jesus Cristo disse que todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é minha mãe, a vossa vontade, caríssimos, a vossa ocupação nestes 8 dias deverá ser preparar-vos. E se Jesus Cristo há de nascer na minha alma, como a prepararei? Como a adornarei?
para que mal chegue, a encontre bem preparada? Se até este ponto do advento fomos preguiçosos e descuidados, nestes 8 dias que faltam para o Natal, sejamos diligentes em prepararmos-nos. E já que o não podemos fazer sem receber uma graça do alto, supliquemos à Santíssima Virgem que nola alcance. Já fiz muitos sermões e não sei se este sermão não será um fracasso como outros também foram. Sois tão avessos a receber hóspedes, muitas vezes, que embora vos digam que deveis preparar a vossa casa, pois Deus quer ocupá-la, não sei se quereis fazê-lo, ou se direis então, vai em paz, porque não estou agora em disposição para receber hóspedes. Hoje, porém, caríssimos, tereis de acreditar em Deus e não em mim. Trata-se de um acontecimento tão importante, que se acreditasseis bem nele, não há dúvida de que ele seria bem recebido em vossos corações. E sabeis que coisa importante é essa? Que Deus vai descer do céu para fazer-se homem. E depois de um manado, nascerá num estábulo e ficará chorando. Colocado numa manjedoura, e passados 8 dias, derramará o seu sangue na circuncisão, e depois, quando crescer, será amarrado a uma coluna, flagelado, despido, receberá 1000 açoites e subirá numa cruz, e nela morrerá por nós e para a nossa salvação. Deus veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Como é possível? A minha consciência me diz que cometi 1000 pecados, e foi a Deus que eu menosprezei e tive em pouca conta. É possível que aquele que esbofeteei e em cujo rosto cuspi, venha agora salvar-me? Aí está a bondade de Deus. Tu o ofendeste, e ele vem buscar-te para te perdoar e pedir que todos vós sejais seus amigos. Acreditai em mim hoje. Não há ninguém dos que aqui presentes a quem Deus não queira vir neste Natal. Deus deseja vir à vossa casa e morar convosco. Aquele que está nos céus e é adorado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, aquele que há de nascer daqui a 8 dias, quer vir a cada um de vós. Deus, na sua misericórdia, vos ilumine para que hoje fique alojado nas vossas entranhas. Caríssimos, preparai-lhe as vossas almas, pois Deus quer vir a elas. Todos os adventos são belíssimos. O primeiro advento, que foi Deus ter vindo em carne, quem o poderá contar? A vinda do juízo, quando Deus vier julgar os vivos e os mortos, no segundo advento, e enviar uns para o céu e outros para o inferno, quem poderá contar? Quem vos contará as graças que Deus faz ao homem, a cuja alma ele vem numa espécie de advento cotidiano? Quereis parar e pensar nisso por alguns momentos? Se alguém me ama, diz Jesus Cristo, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram naquele que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos. São Paulo nos diz: vós sois o templo de Deus vivo. Caríssimos, Deus mora em vós. Parai e pensai na diferença que existe entre uma alma em que mora Deus e outra em que mora uma multidão de demônios. Vemos juntos, e por fora andamos todas da mesma maneira, mas por dentro, vede quanta diferença. Nuns mora Deus, em outros, o demônio. Enfim, Deus quer vir a vós, mas se me perguntardes que significa Deus vir a uma alma, não creio que a possa responder.
Diz São Paulo que os dons de Deus são inexprimíveis, pois se não é possível exprimi-los, como saberei dizer-vos que significa Deus vir morar numa alma? Basta dizer-vos que o hóspede que quer vir a vós é Deus. Meus irmãos, Deus quer vir a vós. Senhor, que coisa dura é dizer a um ladrão: o juiz está chegando. Fugirá, como fez Adão ao ouvir a voz do Senhor: Senhor, para que vindes? Ele próprio disse através de São João: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Rei vem e traz consigo o reino, para que, se existe alguém tão avarento que pense ser pouco a vinda de Deus a ele, e o atraiam outras coisas, e por elas se apaixone mais do que por Deus, saiba que ele traz muitas riquezas e vem conceder-nos grandes graças. E assim diz: por isso, não deixeis de receber-me, pois vos trago tudo o que podeis querer e desejar, e muito mais. Que trazeis, meu Senhor? O reino de Deus está dentro de vós. Por algum acaso, já compreendestes alguma vez o sentido desta passagem? Sabei que o reino de Deus está dentro de vós. Não penseis que consiste em ter muitas vinhas, muito dinheiro. Na alma a qual vier o amor a Deus e ao próximo, aí estará alojado o reino de Deus. Dentro da alma que obedecer a Deus, aí se encerrará o reino de Deus. E é o próprio São Paulo quem o diz. O reino de Deus não está na comida nem na bebida, mas na justiça, na paz e no gozo do Espírito Santo. O Rei vem e traz consigo o seu reino, e o seu reino é de justiça e de paz. Haverá alguém que não o receba? Justiça nessa passagem não significa fazer justiça, mas uma virtude pela qual um homem se converte de pecador a justo. É o que Isaías diz vários séculos antes de São Paulo. Que os céus derramem das alturas o seu orvalho, que as nuvens façam chover a vitória, abra-se a terra e brote a felicidade, e ao mesmo tempo germine a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. E que querem dizer estas palavras? Que a causa pela qual nos tornamos bons é Jesus Cristo. São Paulo diz que ele se fez para nós redenção, satisfação, justiça e sabedoria. Não penseis, meus caros irmãos, que somos justos pelas obras boas que fizemos, pelo que fazemos, mas sim pelas obras e pela paixão de Jesus Cristo. Se nós unirmos as nossas obras a Ele, Ele as faz meritórias. Nasça, pois, o Cordeiro, e com ele a justiça e a santificação. A paz é uma coisa boa para os casados se eles estão brigados, mas quem não está brigado, quem não pensa que gostaria de servir a Deus e ao mesmo tempo alimenta dentro de si outros pensamentos e outra lei que repugnam e contradizem a Deus? Esses são os que dizem, desconsolados e aflitos: eu ofendi a Deus. Porque esse é o maior dos tormentos e o maior dos desconsolos. Que pensáveis? Que o maior dos tormentos é não ter nada para comer, nada para beber, nada para vestir, ser caluniado? Este é um sofrimento carnal. A queixa que deveis fazer não há de ser contra aquele que vos caluniou ou vos injuriou, mas contra vós mesmos. Ireis para o vosso canto e diante de Deus queixar-vos-ei de vós mesmos, dizendo:
Senhor, devo-te tanto que estaria obrigado a padecer por ti o mesmo que sofrestes por mim. E contudo, não suporto uma palavrinha, uma ofensa. Queixo-me, Senhor, de mim e da minha pouquidão. A verdadeira dor é a que faz uma pessoa bater no peito, considerar os seus pecados e maldizer e dizer de si mesmo: ó, ofendi a Deus, como estou longe do caminho de Deus. Este é o verdadeiro tormento e o maior dos desconsolos, e foi para extingui-los que Deus veio a este mundo. Que diziam os judeus? O Messias vem para nos dar riquezas, reinos. Mas de que nos aproveitaria o Messias se me desse tudo isso, mas não curasse o mal que eu trago no meu coração? Deus está de mal comigo. Se o Messias deve ser o meu Messias, cure-me esta chaga que trago no coração. E se ele não o fizer, não quero bem algum. Meus caros, se vos preparardes para receber esse hóspede, ele é tão poderoso que fará o vosso coração alegrar-se. Se não quereis a Deus por Deus, vede o que ele traz. Vede o reino que ele traz consigo. Pensai que ele é pobre? Pois não, São Paulo escreveu: todas as coisas são vossas. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso. Por que chamais pobre a um homem que tem todas as coisas? Diz o São Paulo: porque tudo é nosso. Porque quando o Pai eterno nos deu Jesus Cristo, seu Filho, Deus deu-nos com ele todas as coisas. Esta é a graça mais alta de todas. Este é o espelho em que deves olhar-te. Deus concedeu-nos o seu Filho. E São Paulo continua: se Deus nos concedeu o seu próprio Filho, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Jesus Cristo é nosso, não nos espantemos de que o presente e o futuro sejam nossos. Tudo se encerra nesta graça. Não nos espantemos de que os santos sejam nossos, pois esse que vem às vossas entranhas é o Senhor dos céus e da terra, dos anjos e de todas as coisas. Parai e pensai quem é esse que quer vir à vossa alma, e assim vereis como todas as coisas serão vossas, ou seja, que podereis usar delas para vosso proveito. Sabeis quem é o verdadeiro dono dos seus haveres? Aquele que os aproveita para servir a Deus e para o proveito próprio e do seu próximo. E se vos parece que é pouco ter a Deus e com ele todas as coisas, pergunto: o que vos parecerá muito? Que ninguém diga então: não quero esse hóspede, porque na verdade a sua vida por si só, a sua vinda por si só, paga tudo. Mas a maior de todas as coisas que Deus vos dá está por ser dita. Se ele não vos tivesse concedido a luz da fé, como acreditaríeis num dom tão elevado como é o de que ele veio para morrer por vós? O que tem mais valor? Que Deus se tenha entregado às mãos dos malfeitores para que lhe fizessem tantas injustiças, ou que se entregue aos corações dos que estamos aqui? Pois se Cristo se entregou à vontade dos que lhes queriam mal, não se entregará aos corações dos que lhes querem bem? Senhor, tanto me amaste que te entregastes às mãos dos teus inimigos por mim. Praz ao Senhor que creiais nisso. Que feliz sairá daqui um homem a quem dissessem: o rei virá amanhã à tua casa para fazer-te grandes graças. Acho que até nem almoçaria, jantaria de tanta alegria e preocupação, nem dormiria durante toda a noite pensando:
O rei virá na minha casa, como lhe prepararei pousada? Irmãos, caríssimos, digo-vos da parte do Senhor, que Deus quer vir a vós, que traz consigo um reino de paz, como acabei de dizer. Bendita seja a sua misericórdia, e glorificado seja o seu nome. Quem vos saberia dizer com que tempero devemos temperar este manjar? Como? Se ele é o próprio Deus e o ofendido, e nós, homens, e os que ofendemos? Se é nosso lucro da hospedagem, e ele quem nos dá está pedindo, seremos nós a desprezá-los? E que pensar se soubermos que Deus está à porta dos nossos corações? Pensais que Deus está longe? Não, está batendo a porta. Mas, Padre, não é possível que Ele esteja tão perto como dizeis, porque cometi tal e tal pecado, e o expulsei para muito longe de mim, e com certeza Deus está muito magoado comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, entrarei. Pensais que Deus é como vós? Que se vos causa um pequeno aborrecimento, logo excluís o próximo do vosso amor? E se alguém vos disser, perdoai fulano porque Cristo vos perdoou, dizeis, nem mencionai o nome dele na minha frente. Como podeis pensar que por vós não perdoardes, Deus também não perdoa? Bendito sejas tu, Senhor, pois é isto que mais cativa os corações humanos. Diz o pecador quando peca, retirai-vos de mim, Senhor, porque não vos amo. E Deus sai da casa e põe-se à porta e fica chamando, abre-me. Como diz o Cântico dos Cânticos, abre-me, minha esposa, minha amiga, ficarei aqui até que por compaixão venhas a mim e me abras. Não minto, caríssimos, Ele nos pede que por compaixão lhe abramos a porta. Que significam essas palavras do esposo do Cântico dos Cânticos? Abre-me, minha irmã, minha amiga, a minha cabeça está coberta de orvalho e os cachos dos meus cabelos cheios de gotas da noite. O que significa senão, abre-me, tem compaixão de mim. Eu esperei a noite inteira. É espantoso que Deus nos peça pousada por compaixão e nos diga, abre-me, que não tenho para onde ir. E quando um coração tocado por Ele toma consciência disso, não há nada que mais o cative de amores ou derreta. E assim dizia Santo Agostinho, eu fugia de ti, Senhor, e tu corrias atrás de mim. Este é o amor de Deus pelos pecadores. Fogem dele e ele vai atrás deles. E assim diz o Senhor pelo profeta Jeremias, se um homem repudia a mulher e ela o abandona para tornar-se mulher de outro, tornará o marido a recebê-la? Não ficará gravemente imaculada? Mas se tu, depois de teres fornicado com inúmeros amantes, voltares para mim, diz o Senhor, eu te receberei. Há de o meu rancor durar eternamente? Os rancores passados passaram. Não me magoes mais. Sejamos amigos novamente, diz o Senhor. As palavras que a alma deveria dizer a Deus, Deus diz à alma. Continuarás a resistir eternamente? Aproxima-te logo, alma. Chama-me, se não sabes chorar. Se tens medo, confia, porque sou eu mesmo quem te ordena. Se os teus pecados te fecham a boca, eu te direi como deves chamar-me, meu Pai e guia da minha virgindade. Diz o Senhor pelo profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 4. E tu dirás, agora sou mau, mas lembrai-vos, Senhor, de que um dia fui bom.
Lembrai-vos de que quando pequenino me batizaram, eu vos pertenci e fizeram em mim o vosso sinal. Fala assim comigo, responderá o Senhor, faze que eu me recorde de que um dia foste meu, chama-me de Pai, tu és meu. Caríssimo, se Deus manda que chames por Ele, é porque quer receber-te. Se te ensina como chamá-lo, como não há de ouvir-te? Vedes aqui a infalível misericórdia de Deus. Embora o tenhamos ofendido, bate a nossa porta. E embora não o queiramos receber, pede-nos que lhe abramos a porta. Que coisa admirável seria abominável seria deixar o vosso marido bater-vos a porta à meia-noite. Que mulher seria tão má a ponto de deixar o marido esperando a porta por muito tempo? Por quê? Não quereis abrir a porta a Deus? Quem estará dentro de ti para não quereres abrir? E se aquele que bate a porta diz, minha esposa, eu morri por muitos sofrimentos, é o próprio Deus. Alguma coisa contrária está dentro de ti, por cujo amor não lhe queres abrir. Pensem, respondam, o que é que cativa tanto o vosso coração, que por isso não quereis receber a Deus em vossa casa neste Natal? Mas, se porventura queira Deus que isso não aconteça, alguns dos aqui presentes, neste sermão que lhes é pregado da parte de Deus, ao contrário de preparar pousada para ele, a preparar-se para o demônio, seria pior do que o infiel. Que seria dele se dissesse, neste Natal, tenho que gastar meu tempo com os pecados? Quem ocupa o vosso coração e impede que Deus entre nele? Ninguém, Senhor, que possamos dizer, ele chegou, Deus, em boa hora. Bem sei que muitos dizem várias vezes por dia neste advento, vinde, Senhor, e não tardeis. E queira Deus que não seja da boca para fora. Seria abominável que alguém chamasse por Deus somente com a boca e com o coração? Seria abominável que alguém chamasse por Deus somente com a boca e com o coração lhe estivesse pedindo para não vir. E se já o fizeste, dizei a Deus agora, Senhor, ao pedir que viesses, falava-te falsamente. Pois Deus não é amigo da mentira, mas da verdade. E por isso eu pergunto, quereis receber a Deus neste Natal? Sim, eu quero, mas desde que não precise expulsar o outro hóspede que já tenho em casa. E não sentis vergonha de chamar por Deus, tendo um pecado mortal na alma? Quereis colocar Deus ao lado do seu inimigo? Quem ama a Deus, ama só a Ele. E deve ter uma faca bem afiada para com ela cortar tudo que tiver de contrário a Deus, sejam eles honras, prazeres ou qualquer outra coisa. Devemos dizer, perca-se tudo e fique eu com Deus. Portanto, quem quiser receber a Deus na sua alma, deve expulsar dela todos os seus inimigos. E quem assim não o fizer, ficará sem Deus. No passado, não se concebia que estivessem juntos no mesmo altar a arca de Deus e Dagom, o ídolo dos filisteus. Será então concebível que Deus more lá onde mora o pecado? Será aceitável que estejam juntos Deus e o demônio? Deveis fazer Deus sentar-se à cabeceira da mesa e convidar a sair tudo que possa impedir-lhe a vinda. E assim, se o amardes, ele virá. Caso contrário, nem o espereis.
Padre, alguém poderá dizer, eu o receberei de boa vontade e lhe darei pousada neste Natal, mas depois retornarei aos meus hábitos anteriores. Mas, caríssimo, que pensamento é esse? Nem precisas preocupar-te, pois com essa disposição Deus não virá. Quem o quiser receber deverá fazer um propósito muito verdadeiro e muito firme de nunca mais tornar a ofendê-lo. Uma palavra para todos. Em resposta à pergunta, Padre, eu amo a Deus, o que eu farei? Pois bem, se tiverdes a casa suja, varrei-a. Se houver poeira, pegai em água e molhai-a. Haverá alguns aqui que não varrem a casa há 10 meses ou mais, a última confissão tendo sido feita no início do ano. Mas porventura existirá mulher tão desleixada que, tendo um marido, fique 10 meses sem varrer a casa? Caríssimos, há quanto tempo não vos confessais? Mas há quanto tempo não vos confessais bem, verdadeiramente arrependidos? Pelo menos no Natal, nos dias de Nossa Senhora e em outras festas religiosas importantes do ano, devemos varrer a nossa casa. Preza Nosso Senhor que não exijam contas deste tempo de limpeza no dia do juízo. Caríssimos, pecamos todos os dias. Se até hoje fomos preguiçosos em varrer a nossa casa, peguemos agora na vassoura, que é a nossa memória. Lembremos-nos do que fizemos ofendendo a Deus e do que deixamos de fazer a seu serviço. Vamos nessa semana buscar o confessor e jogar fora todos os nossos pecados, varrendo e limpando a nossa casa. Depois de varrida, molhai o chão, lavai. Pobre de nós que, se perdemos um pouco de dinheiro, não há quem nos possa consolar. Mas se nos sobrevém um mal tão grande como perder a Deus, pois isso acontece a quem peca, o nosso coração é de tal forma uma pedra que são necessários muitos pregadores, retiros, confessores. Mas valorizas o real perdido, mais valorizas ao real perdido do que ao Deus que perdes pecando. Quando perdes uma quantia insignificante, muitas vezes não há quem consiga consolar-te. E, no entanto, não te entristeces quando perdes nada menos que o próprio Deus. Que significa isso? Senão que tens tanta terra, que tens tanto apego às coisas da terra entre o coração, e já não pensas mais em Deus, que me leva a ter o coração tão duro e a mão e a não poder chorar. O que me faz estar apegado a este mundo? De todos os tempos que existem ao longo do ano, este é o mais apropriado para os duros de coração. Valorizai o tempo santo em que estamos. Considerai esta semana como a mais santa depois da Semana Santa de todas as semanas do ano. É uma Semana Santa, e se a aproveitardes bem e vos preparardes como já sabeis, certamente será tirada a dureza do vosso coração. Pois Deus disse: farei chegar dias em que vos tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. E, meus amigos, esse tempo chegou a partir do momento em que verbum caro factum est,
em que Deus se fez homem e o Verbo se fez carne. Quando se fez carne, ele nos deu corações de carne. Quando daqui a 8 dias o virdes feito criança recém-nascida, colocada numa manjedoura, vereis Deus feito carne. E por ter se revestido de uma carne tão pura, ele se torna brando. E não será difícil que vos dê, então, corações brandos. Aproximai-vos do presépio e pedi com fé: Senhor, já que tens um coração que bate por nós, que o meu bata por vós. Desse modo, sem dúvida alguma, Deus vos dará água para que laveis a vossa casa cheia de pó. Que é mais necessário para um hóspede que vos bate à porta, morto de fome e de frio e desnudo? É necessário simplesmente que busqueis alguma comida, alguma roupa e que o agasalheis. Alguns podem dizer: Padre, Cristo não está somente nos céus? Então, ele já não tem fome, sede e não está desnudo como no 25 de dezembro. Mas, caríssimos, embora ele esteja nos céus, também está na terra, e não apenas no Santíssimo Sacramento, porque embora a cabeça esteja no céu, o corpo está na terra. Dizei-me, se eu agora vos pregasse que neste Natal Jesus Cristo virá à vossa casa, pobrezinho, desnudo, como nasceu em Belém, não o receberíeis? Mas e por acaso, não tendes pobres que moram nos vossos bairros? Não tendes desnudos que vêm à porta? Ora, se viste o pobre, viste Jesus Cristo. Se consolas o desconsolado, consolas Jesus Cristo. E foi ele mesmo quem disse: o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Não te angusties dizendo: porque nenhuma pessoa em Belém quis receber com afeto o menino Jesus e a sua mãe? Não te aflinjas, porque se receberes o pobre, recebes o menino Jesus e a sua mãe. E se de verdades acreditas nisso, andarás mais solícito em procurar o pobre que está nesta rua, e então disputarás aos outros a ocasião de fazer o bem que podes fazer aos pobres. Esmolas, meus irmãos, esmolas. Vesti os desnudos, saciai os famintos, e não vos contenteis com dar umas moedas ou algo mais, mas dai esmolas em quantidade, pois é exatamente assim que Deus vos dá tantas coisas. Não sejais mesquinhos à hora de dar, já que Deus é tão generoso em dar-vos. Não deis moedinhas apenas quando podeis dar mais por Deus, já que Deus vos dá o seu Filho. Por isso, neste Natal, dai esmolas para bem receber Cristo Jesus. A fim de que, caríssimos, esse que vem, sendo amigo da misericórdia, que ele vos encontre misericordiosos. Ainda falta alguma coisa para preparar-nos bem? Sim, falta, e creio que é a mais importante. Que saibais que o nome de Jesus, no Antigo Testamento, é desejado de todos os povos. Que pena ver como Deus é pouco amado e desejado. Que pena quando temos, por exemplo, um filho doente, e ao lhe servirmos um frango assado bem temperado, ouvimos o filho dizer: não suporto este prato, tira-o da minha frente, joga-o fora. Se é uma pena que se perca esse prato, que pena não será para quem o experimente, ver que a suma bondade, Deus nosso Senhor, não é amado e desejado. Senhor, que poucos vivem querendo seguir-te, desejando-te dia e noite. Que poucos perdem o sono por ti. Que poucos serão os que estarão aqui a adorar-te esta noite. Diz Isaías
a minha alma deseja-vos durante a noite, e o meu espírito procura-vos desde a manhã. Não adormecerei nas vaidades desta vida, mas levantar-me-ei pela manhã para louvá-lo. Os nossos corações desfaleceriam. Um dos nossos maiores erros é não desejar a Deus. Quando a águia está saciada de carne, não quer voltar, mesmo que o dono a chame. Por que sentis tão pouco desejo de Deus? Por que estáis saciados de carnes mortas? Se estáis saciados de pecados, as carnes mortas, é de admirar que não tenhais mais fome de Deus. O nome de Jesus Cristo é o desejado de todos os povos. Antes de ter vindo, fora desejado por todos os patriarcas e profetas. Todos suspiravam: Senhor, vede como vos desejamos, vinde salvar-nos. Fora desejado pela Santíssima Virgem e por todos os santos. Caríssimos, se nesta semana vierem bater-vos à porta os pecadores, o pecado que até aqui vos assola, não os recebais. Dizei-lhes: sai daqui, porque estou esperando um hóspede. Quem está à espera de Deus, colocou um grande freio na sua boca e nas suas obras. O que tens de fazer é então suspirar por Deus. Senhor, só Tu és o meu bem e o meu descanso. Falta-me tudo, mas não me faltas Tu. Perca-se tudo que me queres dar. Se me der a Ti, pouco me importa que me falte tudo. Deus quer que o ames tanto quanto uma mulher ou um marido bem casado, que pouco se importa de perder tudo, contanto que fique com seu cônjuge. Tens a Deus e está infeliz porque falam mal de ti? Pois bem, Deus deixou casa e mãe, perdeu a honra e a vida e desnudo colocou-se numa cruz por ti. E tu, que tens Deus contigo, ainda dizes que te falta alguma coisa? Que dirá Deus? Tens-me a mim e não te contentas? Meus caros, Deus vem a nós, o desejado de todos os povos. Isso lhes parece insosso? Certamente não é por culpa de Deus. Um doente diz que não pode sentir o gosto da comida, pois para que aches mais gosto nele, Deus foi como que assado pelos tormentos, num fogo de amor na cruz. E quanto mais os atormentam, mais descanso Ele nos deu. E Deus já seria desejado somente por isso. Mas, para se fazer como que mais saboroso, padeceu muito mais. Se considerares o que Deus padeceu por ti e por amor a ti, quanto mais o vejas padecer, mais saboroso será para ti. Como é possível que não aches sabor em Deus se Ele morreu por ti? Talvez estejas com problemas de estômago. Diz o doente: eu estou fraco e preciso que cortem a carne porque não consigo fazê-lo sozinho. E que foram aqueles açoites, os pregos e o golpe de lança, senão os cortes que retalharam aquela carne santa, para que quanto mais atormentada, mais fácil fosse de ser degustada. Deus está cravado na cruz por ti e por mim, e tu e eu não o desejamos? Não achas saboroso, desejoso, um Deus morto por ti? Então, algum pecado há em ti que te estorve. Procure este pecado, jogue-o fora, e ao longo desta semana, fazes boas obras. Confessai-vos, caríssimos, dai esmolas, desejai a Deus,
e suspirai por ele de coração. Meu Senhor, dentro da minha fraqueza, preparei-vos a minha pobre casinha e estábulo. Não desprezeis os lugares miseráveis, como não desprezastes o presépio e a cruz. Ele quis nascer num estábulo, para que, embora eu tenha sido mau, e o meu coração tenha sido estábulo de pecados, confie em que não haverá de menosprezar-me. Senhor, embora eu tenha sido mau, preparei-me o melhor que pude, e digo-vos, cheio de vergonha, o meu estábulo, o estábulo do meu coração está preparado. Vinde, Senhor, que o estábulozinho está varrido e livre do pó. Não passo de um estábulo. Supra a vossa misericórdia o que falta em mim, proveja ao que eu não tenho. E assim, caríssimos, se vos preparardes, ele virá sem falta. Queira a Deus, em sua misericórdia, que de tal modo nos preparemos para este Natal, que ele nasça em nós e nos dê aqui a sua graça e depois a sua glória. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.